Paz e bem, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a gente aprofundar aí na espiritualidade franciscana, no franciscanismo, né? Você que está aqui, que é devoto ou amigo de São Francisco, ou você que é vocacionado da UFS ou de alguma congregação, então vamos tirar esse tempo para a gente aprofundar mais, estudar, refletir, mais do que simplesmente um saber intelectual. Vamos deixar que Deus haja no nosso coração a partir do mover do Espírito nessas fontes, né, nesse carisma primitivo, para que também a gente possa viver, né, fazer parte dessa corrente, desse leito de rio, desse rio que é a escola franciscana. Muito bem, hoje, Legenda dos Três Companheiros. Se você está aqui pela primeira vez, saiba que nós temos uma playlist dedicada só à Legenda dos Três Companheiros. Eu enumerei por número de vídeos, tá? Então, se você tá assim querendo começar, você pode ir lá desde o primeiro vídeo e vai com calma, tranquilidade, né? Não fique pensando, nossa, mas tem esse tanto, né? Não, faça uma coisa de cada vez. Como diz, né? Faça poucas coisas, mas as faça bem. Isso é o mais importante. E nós estamos no capítulo 12 da Legenda dos Três Companheiros, aí a partir do parágrafo 48. Você vai achar esse texto no Centro Franciscano de Espiritualidade de São Paulo. Você bota no Google e vai achar a fonte franciscana, você vai em biografias e clique em Legenda dos Três Companheiros. Lá a partir do número 46 você vai achar o capítulo 2. Tá? Lá está dividido por como que em parágrafos, né? Muito bem, vamos lá. Onde nós estamos, como nós estamos, né? Vamos lembrar que Francisco foi a Assis com seus companheiros para pedir a aprovação do seu modo de vida. Lá chegando, encontrou o bispo de Assis. Então, não só encontrou, né? Talvez já tinha até já um planejamento de encontrá-lo lá, né? Porque Francisco era muito, vamos dizer, inteligente nisto. E estando lá também conheceu outros bispos, principalmente um cardeal chamado São João de São Paulo, né? Não da cidade de São Paulo, era o nome dele, né? Nesse tempo não tem nenhuma cidade aqui, né? Só os moradores originários aqui da nossa região, né? Os indígenas. Mas o que é interessante notar que Francisco ele vai a Roma para pedir a aprovação do seu modo de vida. E aqui uma coisa interessante, porque você que é da UFS, de alguma congregação, a gente sempre tem um costume de falar, né? Quando Francisco foi a primeira vez a Roma pedir a aprovação da regra. Quando nós falamos regra, né? No nosso imaginário, regra aparece como um conjunto de normas, né? Aí você pode falar, Frei, mas não é um conjunto de normas? Mas peraí, né? Com o que nós podemos comparar para a gente poder ter essa compreensão? Eu imagino assim, ó. A regra como diz o texto aprovado, né? A regra e a vida, né? Então, a regra é estar vinculado, é estar no mesmo modo, é estar no mesmo estado, na mesma veia, vamos dizer assim, do carisma nascente, que é o próprio Espírito, né? Então, a regra e a vida. Por isso que eu sempre falo assim, quando Francisco foi buscar aprovação ao modo de vida, né? Eu gosto de falar mais o modo de vida
do que às vezes a gente fala regra, porque não que a gente não possa falar, viu? Não que eu não fale, mas eu costumo usar mais o modo de vida. Porque quando a gente fala da regra, a nossa tendência é achar que é um conjunto de normas e ponto final. E que a gente vai ver os fragmentos desses textos ou na regra não bulada, a gente vai perceber que são retalhos do Evangelho. E não é à toa, Francisco falava, né? A nossa vida é viver o Evangelho, a vida do frade menor. Então, a regra é ser evangélico, né? Ser evangélico é ser boa nova. Né? E quem nos faz boa nova e quem é a boa nova originária, nós somos vinculados a Cristo, nós podemos ser a boa nova com letra minúscula, na boa nova com letra maiúscula, que é o próprio Cristo. Somos Cristos por participação, né? Então, o modo de vida. Foram atrás pedir a aprovação do modo de vida. E aí encontrou esse outro bispo, que era cardeal, Dom João de São Paulo. E aí, vamos dizer assim, fica mais fácil, né? Ou ele já tem um protetor para o seu grupo, né? Para a sua fraternidade nascente. É isso que é interessante em Francisco. E ele vai fazer questão o tempo todo, né? E pede, né? Vamos examinar a catolicidade de todas as pessoas que adentram. Né? Antes de adentrarem a ordem, é preciso investigar a catolicidade, se é realmente católico, se é obediente à Santa Igreja e ao Papa. Nós falamos no outro vídeo por que Francisco era assim. Porque Frei, você está fazendo uma interpretação tradicionalista, você está fazendo... Não estou fazendo não, gente. Vamos analisar o contexto, né? Qual o contexto de São Francisco, né? Início do século XIII. O que nós temos aí? Final do século XII, século XIII. Muitos grupos heréticos, nós já falamos isso. Então ele precisa, primeiramente, assim, vamos dizer... concretamente, né? Objetivamente, ele precisa disto. Agora, pela fé, né? Ele tem essa experiência de Deus dentro da igreja. Então, são dois aspectos. Primeiro, porque ele tem essa experiência e ele é a igreja, né? Não podemos esquecer disso. Francisco, seu grupo é a igreja. Alguém tá falando, pode falar assim, não, mas Francisco foi revolucionário, Francisco papapá, papapá, papapá. Cuidado, né? Cuidado com isso. Francisco foi revolucionário? Foi. Mas como? Ao modo dos grupos heréticos? Acusando, apontando o dedo, chamando os cardeais de elite, por exemplo. Vamos usar as palavras de hoje, né? De classe média alta, né? Que só vive no luxo. Ele fez isso? Não. E a gente pode perguntar assim, não, mas a gente tem que denunciar aquilo que é errado, a gente tem que falar. Muita calma nesta hora, né? A escola franciscana, o carisma nos ensina, faça você mesmo, né? Faça você mesmo. Tudo aqui, se eu me escandalizo com o pecado alheio e começo a divulgar e a difamar, porque difamar é espalhar a verdade, né? Eu crio mais uma ferida dentro da igreja. É um mal a mais. Francisco compreendeu isso. Sou eu que preciso mudar. São meus confrades que precisam viver. Ser testemunhas que encarnam o Evangelho. Então esse é o contexto. Nos poucos dias que moraram com ele, né, o bispo Dom João de São Paulo, de tal modo o edificaram pelas santas palavras e exemplos, que vendo resplandecer nas ações o que deles havia ouvido, recomendou-se humildemente e devotamente às suas orações. Pediu também, como uma graça especial, que desejava ser considerado desde aquele momento como um dos irmãos. Enfim, perguntando ao bem-aventurado Francisco por que viera, e ouvindo dele todo o seu propósito e intenção, ofereceu-se como seu
procurador na Cúria. Então, Francisco recebe aí, depois de contar o que ele desejava e seus companheiros, recebe aí o acolhimento do cardeal, e ele quis fazer-se defensor desse grupo nascente. Dirigiu-se, pois, o referido cardeal à Cúria e disse ao seu Papa Inocêncio III. Então aí nós temos um intermediário, né? Então seria assim meio... A gente não pode esquecer disso, né? Porque era um grupo pequeno, existia vários movimentos na época, então o Papa não ia, assim vamos dizer, receber todos, né? Como a gente chegar em Roma hoje, talvez hoje é mais complicado ainda, né? Chega lá e fala, olha, eu vim aqui falar com o Papa, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Tem todo uma agenda e não dá para todo fiel falar com o Papa, já imaginou? Então, e aí encontrou o Papa Inocêncio, né? E o referido cardeal disse ao Papa: encontrei um homem perfeitíssimo que pretende viver segundo a forma do Santo Evangelho e observar em tudo a perfeição evangélica. Creio que por meio dele Deus quer reformar o mundo inteiro a fé da Santa Igreja. Então o cardeal assim intui isto, né? Olha, eu encontrei alguém. Também aqui os escritores aqui da legenda, também eles querem demonstrar como que o modo de ser de São Francisco já vai mexendo aí com bispos, né? Trazendo eles toda essa reverência. E reverência aqui, gente, não exatamente a Francisco, né? Apenas, mas o que está acontecendo, né? O que está agindo nesses homens. Então a gente tem que lembrar disso, né? Porque senão a gente tem que tomar cuidado, senão a gente vai fazer de Francisco um semideus, né? Não é isso, né? Senão a gente vai ficar só no Francisco rogai por nós, né? Espera aí. É ver como que Deus, na sua infinita misericórdia, agiu nesse tempo, neste lugar, na vida de Francisco e começa a reformar a sua igreja. Lembrando que Francisco e os seus irmãos são igreja, né? Então essa reforma ela é interna mesmo, né? É de dentro mesmo do seu centro, né? E aí começa a contagiar bispos, cardeais, né? Ouvindo isso, o senhor Papa ficou muito admirado e mandou ao cardeal que lhe trouxesse o bem-aventurado Francisco. Então o Papa ficou interessado. Aquele filme Irmão Sol, Irmã Lua é um filme assim mais poético, né? Tem uma cena que quando Francisco chega para conversar com o Papa. Vocês podem encontrar esse trecho aqui no YouTube. Se você botar aí Irmão Sol, Irmã Lua, tem um trecho. Se eu achar, eu vou colocar aqui embaixo, tá? E você procura aqui na descrição do vídeo. Aí é uma cena muito bonita, muito bem gravada, muito bem ali apresentada pelos autores. Então você dá uma olhada lá para entender esse encontro, né? Entender ou pelo menos para ajudar a gente a entender. Bom, Francisco encontrou o Papa. Aliás, o Papa pediu que chamasse ele, né? No dia seguinte, o homem de Deus foi apresentado pelo cardeal ao sumo pontífice, a quem tornou patente todo o seu santo propósito. O pontífice, como era notável por sua discrição, concordou no devido modo com os desejos do santo e, exortando a ele e a seus irmãos acerca de muitas coisas, abençoou-os dizendo: ide com o Senhor, irmãos, e assim como ele se dignar inspirar-vos, pregai a penitência a todos. E quando Deus onipotente vos multiplicar com maior número e graça, nolo referireis, e nós vos consideremos mais do que isto, encarregando-vos de coisas mais importantes. Então o Papa aqui, lógico, usando de discernimento, né? Porque havia vários grupos que se iniciavam, mas depois não davam
não andavam bem ou não andavam na catolicidade ou de repente desaparecia, né? Então dá uma aprovação verbal. A gente podia dizer assim, como as congregações novas que surgem hoje, seria assim, olha, né, vai ficar sobre os cuidados do bispo de Assis, né? A gente fala direito diocesano, né? E na medida que foi espalhando, né, aí vai ter essa volta. Desculpa, soluçando, desculpa, gente. Depois que cresceu, claro, Francisco novamente, seus companheiros, vai dar os próximos passos. Desejando, porém, o senhor Papa saber se o que havia concedido e o que havia de conceder era conforme a vontade do Senhor, antes que o santo se despedisse, disse a ele e a seus companheiros: Filhinhos nossos, a vossa vida nos parece muito dura e áspera, embora acreditemos que tendes tamanho fervor que não podemos duvidar de vós. Mas temos que pensar naqueles que haverão de seguir-vos, para que este caminho não lhes pareça áspero demais. Então, o Papa e os cardeais percebem, né, a dureza da vida que Francisco e seus companheiros estavam levando. Vendo que pela constância de sua fé e pela âncora da esperança firmemente robustecida em Cristo, não queria retroceder em seu fervor, disse ao bem-aventurado Francisco: Filho, vai e pede a Deus que te revele se o que vós procurais procede de sua vontade, porquanto sabemos a vontade do Senhor, daremos nosso consentimento aos teus desejos. Essa fala do Papa, né, ou pelo menos o que os biógrafos aqui dizem, né, portanto, né, olha, ide, né, e pede ao Senhor discernimento. Então crescia cada vez mais desde o século XII, essa busca pessoal, né, grupos pequenos, nascentes, cada vez mais cresciam no seu modo de ser simples, penitente, né? Francisco e seus companheiros não foram os primeiros, vamos dizer assim, não foram a novidade exclusiva. Já haviam grupos, né, anteriores aí a Francisco que também seguiam um caminho semelhante, mas que alguns, como eu já disse, viraram heréticos, outros se tornaram mais oficiais, mas parece que a ação aqui em Francisco, né, Deus, na sua misericórdia, toca de forma especial e faz crescer e frutificar. E essa fala do Papa dá mais assim força para que Francisco busque e questione, né? Uma autoridade da igreja falando, olha, busque a Deus, pergunte, né? Faça o seu discernimento para ver se é isso mesmo que Deus quer. E se assim acontecer, nós daremos autorização, daremos a nossa bênção. Então isso é bonito de ver, né? Como que mesmo que sejam os cardeais e os papas, eles ali não falam assim, olha, sim ou não. Não, peraí, faça o seu discernimento, vá, continue firme. Apesar da dureza da sua vida, da vida de vocês, a gente está percebendo, né, quase falando assim, olha, talvez isso seja duro demais, talvez vocês estão sonhando, né, muito alto, né? Então vá com calma. Mas ao mesmo tempo, os cardeais não quiseram, nem o Papa quiseram colocar empecilhos à graça de Deus. É bom a gente prestar atenção nisso, né? Porque às vezes os sonhos são altos, muito altos, e a gente pode falar inocência, né? Não vai dar certo, não tem material suficiente para construir a casa, né? Mas também a gente não pode duvidar do que Deus pode fazer, né, através das pessoas simples ou às vezes de sonhos tão alto e aparentemente a gente olha e pode dizer assim irrealizável, né? E nós vamos ver que não, né? Então há um discernimento tanto de Francisco como dos cardeais e do Papa. Orando o santo de Deus, conforme o Papa lhe havia sugerido, falou-lhe o Senhor Deus em espírito por essa semelhança. Certa mulher, pobrezinha e formosa, vivia num deserto. Um grande rei, admirando-lhe a beleza,
desejou recebê-la como esposa, julgando que teria lindos filhos dela. Contraído e consumado o matrimônio, nasceram e ficaram adultos muitos filhos, os quais a mãe falou: Filhos, não vos envergonheis, porque sois filhos do rei. E depois a sua corte, e ele vos dará tudo o que vos é necessário. Quando chegaram diante do rei, este ficou admirado com a sua beleza e, reconhecendo neles a própria semelhança, perguntou-lhes: De quem sois filhos? Quando responderam que eram filhos da mulher pobrezinha que morava no deserto, o rei abraçou-os com grande júbilo e disse-lhes: Não temais, pois vós sois meus filhos. Se em minha mesa alimentam-se estranhos, muito mais vós que sois meus filhos legítimos. E mandou dizer à mulher que enviasse à sua corte todos os filhos que dele tivera, para serem alimentados. Então é uma parábola, né? É uma parábola que fala aí, olha, Deus age, né? Deus agiu nesta mulher, que é a igreja, né? E uns filhos tão pobrezinhos que a gente olha e fala assim, mas não, né? O que eles podem dar? Eu não sei se vocês percebem como nós somos apegados à aparência, à beleza externa, né? Às vestimentas, né? Então, nessa época aqui, Francisco e seus companheiros eram tratados como doidos, né? Mendigos, pobres e na realidade Deus fez surgir, né, de lugar tão simples, pessoas tão simples, a sua graça. Escolheu os fracos para confundir aqueles que se achavam fortes. Fez nascer o seu filho numa cidade tão pequena, num lugar tão impróprio, né? Tão imaginável, né? Não imaginável. Fez nascer o seu filho. Então, é nesse lugar simples, né? E a gente pode ver isto, né? Aquele que não se faz criança não é digno do reino, né? Não conhecereis, não tereis o reino. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa simplicidade, esse reconhecimento, né, que é o grande rei que nos escolheu, que é o grande rei que nos alimenta. E todos nós somos irmãos. A gente aqui também pode lembrar do texto do Apocalipse, né? Essa mulher que está no deserto, né? Vamos lembrar de Apocalipse 12, né? A mulher foge para o deserto e ali é alimentada por Deus. Né? Se você quiser ler lá o trecho, né? Apocalipse 12. Surgiu no céu um grande sinal. Né? Que mulher é esta? A igreja, a esposa de Cristo, né? Que luta, que tem que batalhar, que tem que fugir das perseguições, mas mesmo assim ela é alimentada. Com estas coisas foram mostradas em visão ao bem-aventurado Francisco. Né? Então, essa consolação de Deus, olha, vocês são pequenos, são poucos, mas são todos são meus filhos, né? E sou eu que dou a graça e que o fortaleço. Então, Francisco tem essa consolação. O homem santo entendeu que ele era designado por aquela mulher pobrezinha, tanto a imagem da igreja como também esta mulher que gera, né? E aqui, gente, é bom a gente entender que quem dá a vida mesmo é Deus, né? Nem a mãe é capaz de dar a vida, né? Ela tem a condição, porque isso é graça de Deus, é dom de Deus, de conceber e gerar. Francisco é esta mulher que tem condição de conceber e gerar, né? Mas o que faz conceber e o que gera é Deus, né? Então, quando Bernardo, Pedro, né, os primeiros irmãos chegam a São Francisco, não é mérito de São Francisco, né? Como assim, Frei? Não, pera, é a graça de Deus, né? A graça de Deus atuando em Francisco, que transborda e atua
naquelas pessoas por meio de Francisco, né? Ou seja, Francisco é um canal, como nós também devemos ser este canal. Somos filhos no Filho, né? Somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos por Jesus Cristo. Então é assim, né? Deus escolhe pessoas, os fracos, para ser motivo de confusão para os fortes, né? E assim vamos caminhando, né? Estamos aí no parágrafo, fomos até o parágrafo 50, nesse capítulo 12. Vamos ver o próximo capítulo, o próximo parágrafo no próximo vídeo. Espero que você possa aproveitar. A meditação, a reflexão das fontes é assim mesmo. É mais lenta ainda, é mais lenta no sentido profundo, né? A gente precisa deter, ler uma vez. O ideal é aquilo que eu já falei para vocês: ler uma vez, né? Você pode até pegar a legenda dos Três Companheiros e ler ela tudo de uma vez, né? Depois você volta, capítulo por capítulo, e leia aí, se quiser, um capítulo por semana, né? Risca, rabisca, né? Se você não tem as fontes, você pode imprimir, talvez, ou se você tem um tablet, ou mesmo um telefone, ou se você tem as fontes, pode comprar também. Tem a edição de Santo Antônio, que é mais barata, e vai riscando, escreve num caderno, né? Medite, pare, fique em silêncio um pouco, para que ali Deus haja também no seu coração, e deixando renascer aquele mesmo Espírito que estava aí na fonte, no carisma primitivo. Paz e bem, aproveite, tá? Medite. E se você está interessado em meditação da palavra, depois você se inscreva lá no outro canal, que nós mandamos a um pouco de reflexão da liturgia do dia. Paz e bem e até mais. Tchau.